aí, queridos atletas associados da Runners Club. Vamos falar de um assunto bastante complexo, polêmico, controverso, que muitos falam, poucos de fato utilizam da forma que deveria ser. A gente vai falar aí agora sobre a nutrição do corredor. Estou tomando bastante cuidado quando eu vou fazer qualquer tipo de orientação em relação à nutrição do corredor, porque a gente acaba entrando em algumas situações chatas, né? Que é justamente o desejo individual de cada corredor a utilizar determinados tipos de estratégias e recursos. O ideal é que todo corredor ele tenha um profissional da nutrição acompanhando ele dentro desse processo de periodização e preparação, né, da alimentação adequada para poder discorrer e desenvolver assim de forma adequada, segura e com qualidade a prescrição da sua alimentação. Como eu sei que a grande maioria não tem acessibilidade ou ignora ou acha que não há necessidade de ter um nutricionista, a gente começou agora a fase específica, né, dos treinamentos, onde demanda, né, de treinos acima de 1 hora, treinos que tem aí dentro da sua roupagem a característica do endurance, do treino, né, característica aeróbia, que demanda da utilização da gordura como principal fonte de energia. Um detalhe super bacana em relação à via oxidativa, em tratar da gordura como principal fonte de energia, que trabalha ali entre a zona 2 e a zona 1, né, entre 85 a 70% da sua frequência cardíaca, ou do seu limiar anaeróbico, ou do seu VO2, ou do seu limiar de velocidade. Todas essas informações estão lá na sua zona de treinamento, na prescrição dos seus treinamentos. É que muitas vezes o aluno ele entra em déficit de carboidrato, o déficit calórico dele, dentro de todos os nutrientes que ele consome, ele muitas vezes vai para um treino de endurance longo, acima de 10 km, acima de 1 hora, com déficit de carboidrato. Quando se fala de déficit de carboidrato, o carboidrato ele pode ser oriundo de várias fontes nutricionais, seja da frutose, seja do amido, seja da farinha, né, de trigo, a farinha branca, a farinha de mandioca, seja ele do açúcar propriamente dito, da cana-de-açúcar, de doces e etc. Então, o que vai fazer com que a gente tenha uma diferenciação entre o carboidrato? É justamente os carboidratos de alto índice glicêmico e de baixo índice glicêmico. Alguns alimentos, né, dentro da sua característica, tendem a ser mais saudáveis, porém com alto índice glicêmico, e outros não tão saudáveis com baixo índice glicêmico, que vai determinar na sua composição, né, a forma e o tipo de açúcar que foi utilizado, estrutura que foi utilizado para construir aquele alimento. Claro que a recomendação é que a gente ingira, né, faça uma ingestão do carboidrato menos agressivo, menos tóxico, né, que é o carboidrato oriundo das frutas, oriundo do amido, oriundo, né, de alimentos ricos em fibras e outros nutrientes, para que a gente não tenha uma intoxicação, um overcarbo, né, no nosso organismo, gerando aí alguns desconfortos, né, aquele justamente estufamento na barriga, gases, né, um alto índice glicêmico onde a insulina acaba atuando de forma muito significativa, deixando a gente um pouco letárgico, né, e automaticamente quando for para atividade a gente entra aí em um déficit. Então, o que é o ideal? Como a maioria dos alunos treinam pela manhã, ou os alunos que treinam pela manhã, muito cedo, tende a ir treinar em jejum. Mas Choquito, não dizem que treinar em jejum é ruim? O que vai fazer você tornar o seu treino ruim ou fisiologicamente ruim é se você não fizer uma reserva de carbo
uma reserva nutricional antes, para gerar um armazenamento desse carboidrato, para demandar de substrato quando você solicitar para enganjar aí na sua atividade. Então, a recomendação é que se você hoje, segunda-feira, vai treinar amanhã, 5 horas, 4h30 da manhã, 4h45 da manhã, aumente a ingesta de carboidrato ao longo do dia, não somente à noite, que você pode ter um overcarbo, né? Ficar muito empanzinado, com muito desconforto e dormir, né, com alto índice glicêmico, a insulina trabalhar aí a noite toda e deixar você letárgico e também, né, com algumas inflamações a nível celulares, como retenção de líquido, né, flatulências e, né, demanda aí do aumento daquele estufamento no abdômen. Então, o ideal é que você faça essa ingesta distribuída em todas as refeições. Aumenta um pouco no café, aumenta um pouco no lanche, aumenta um pouco no almoço, aumenta um pouco no lanche da tarde, no café da noite e na ceia antes de dormir, né? Seja aí 30 gramas, 10 gramas de carbo nesse processo. Não vou dizer aqui números nem regras, porque isso é muito individual, mas a ideia é que você faça um aumento. Se você comia aí uma concha de arroz, bota uma concha e meia, 2 conchas, né? Se você comia aí uma fruta, passe a ingerir mais 2 frutas com alto índice glicêmico e por aí vai. Claro que o nutricionista pode fazer isso com mais propriedade, mas a grosso modo, dentro do que a literatura me respalda trazer para vocês, é justamente fundamentar dessa forma. Então, isso eu trato durante os treinos da semana, que tem aí uma média de 1 hora, 1h10 no máximo, geralmente treinos intervalados. Porém, os treinos de sábado são os mais preocupantes nesse nível. A gente teve já esse sábado aí 18 km, que já necessitou a demanda de utilização. Porém, alguns alunos que estão fazendo pela primeira vez ainda não sabem como utilizar e já estão necessitando. Alguns alunos tiveram aí uma fadiga significativa no decorrer do treinamento, uma queda de performance, provavelmente em virtude aí da ausência aí do substrato energético demandado através dos carboidratos, da glicose, por aí vai. Então, existe um ciclo dentro do ciclo de Krebs chamado ciclo da glicose, que na verdade é o ciclo de conversão do ácido lático em glicogênio hepático, que é o ciclo de Cori, o ciclo do ácido piruvato, o ciclo da ureia. Esse ciclo, para quem é treinado, para gente que já está em níveis de condicionamento mais avançado, consegue chegar a um determinado momento do seu limiar e converter o acúmulo do ácido lático da sua musculatura, convertendo ele em glicose. Como assim, Choquito? Sabe aquele momento que sua perna está pesando, você está começando a aumentar a sudorese, começando a hiperventilar e você diminui o ritmo ou para poder beber água ou andar? É naquele momento que inteligentemente seu corpo remove o seu ácido lático pelo fígado e converte ele em glicogênio hepático, demandando desse substrato. A gordura, o ácido graxo, ele só é acionado através do carboidrato, através da glicose. Uma vez que você está em déficit de carboidrato, de glicose, e não conseguiu fazer essa conversão, ele entra na via pentose, que é a via de utilização simplesmente dos aminoácidos, a via de degradação de estruturas de aminoácidos. Traduzindo, você passa a utilizar a sua massa magra, seu músculo, como principal fonte de energia, que não demanda muito tempo. Vai chegar um momento, ela vai te dar o suporte e você vai cair porque seu corpo, sua musculatura já está em um grau de fadiga muito significativo. Então, onde eu quero chegar com isso? Existem estratégias, segundo a literatura, de utilização de reposição intratreino. Quando eu falar pré-treino, antes do treino, intratreino, durante o treino e pós-treino, né, quando acaba o treinamento. O intratreino, ele é demandado que seja utilizado dependendo da distância que você vai fazer, acima de 1 hora, por exemplo, que você já utilize aí o carboidrato entre os 40 minutos ou 9 quilômetros, né, de distância. Um treino, por exemplo, que foi de sábado,
18 quilômetros, você poderia usar a estratégia entre o nono e o 12º quilômetro, que daria mais ou menos 45 minutos a 1 hora, né, de estágio, para que você demandasse aí de um suporte estrutural de equilíbrio. Ah, mas eu não vou engordar ingerindo. Esqueça, gente. O carboidrato só vai te engordar se você não utilizar como fonte de energia. O carboidrato que você está utilizando ali, que você fez a reserva, armazenou e utilizou no seu treinamento, ele foi todo degradado. O carboidrato que você usar durante o treino, na hora ele vai ser absorvido e utilizado como fonte de energia. Então esqueçam esse negócio. Pense que você precisa desse carboidrato para lhe dar performance e sinalizar gordura para você emagrecer. Então, dentro do ciclo do processo, quem sinaliza a gordura dentro da via aeróbia, dentro da zona 2 e da zona 1, é o carbo. É a glicólise muscular e a glicose hepática. Então, entendo a necessidade de demandar. Existe um teste, um protocolo chamado teste de índice glicêmico, teste limiar glicêmico, que traduzindo é o mesmo teste utilizado para o limiar de lactato. A gente pode utilizar a variável glicose, né, sanguínea ali utilizada pelo glicosímetro, ou utilizar, né, pelo mesmo mecanismo, através do sangue, através do lactímetro, né, um medidor de lactato. Então, as duas vai dar, porque ali na glicose vai ter uma acidose metabólica, onde traduz justamente o resultado. No protocolo, quanto menor a glicemia pelo esforço demandado, ali é o seu pico do limiar anaeróbico. Isso é um teste, né, progressivo que chega ao nível ao out de intensidade, trazendo para você condições, né, que vai demandar justamente dessa análise. Claro que no treinamento, em um treino de endurance, você está ali na zona 2, na zona aeróbica, utilizando VO2 e oxigênio como principal recurso para produzir energia. Se seu nível de carboidrato estiver baixo, você não sinaliza gordura, sinaliza proteína, aumenta a acidose metabólica, entre fadiga. Então, o que é que eu quero trazer para vocês? A partir de sábado, quem nunca experimentou, quem nunca utilizou, vai poder experienciar até para o organismo adaptar. Algumas pessoas sentem desconforto ao utilizar alguns tipos de carboidratos. O mais famoso e comum utilizado entre os corredores é o Carbogel, da marca Carbap, GU, VO2, enfim, probiótica, existe N marcas. A mais comum é a Carbap, mais acessível financeiramente, vários sabores, né, e bem fácil de manusear, um sachêzinho, 30 gramas de carboidrato, que lhe dá a lei de eficiência, a quantidade de demanda que você necessita. Outros gostam de rapadura. O grande problema da rapadura é que ela tem um alto índice glicêmico, né, açúcar puro. Ela vai te dar um pump, mas vai ser de curta duração. Rapidamente ela vai ser degradada, até pela quantidade que você consegue ingerir. Outro é o mel, né, um sachê de mel também. Tem pessoas que têm uma saciedade maior por mel, que também tem um alto índice glicêmico, porém lhe dá ali uma carga ali muito curta de desempenho. Algumas pessoas gostam de utilizar, outros já não se adaptam. Outra é a jujuba. Tem a jujuba, né, propriamente dita, do GU, que ela não tem tanto alto índice glicêmico, mas lhe dá ali da Carbap, na verdade, jujuba, lhe dá uma longevidade, né, de demanda de carboidrato. E a jujuba tradicional, gente, aquela jujuba com açúcar, que vai trazer para você ali o colágeno, vai trazer para você ali o carboidrato, vai trazer o açúcar como principal recurso, que é o que você precisa. Tem a Coca-Cola, né, que muitos maratonistas utilizam. Alguns nutricionistas não gostam da Coca-Cola pela questão, né, gástrica, que ali você tem processo inflamatório, né, a nível gástrico, em virtude justamente da desidratação, né, de todas as toxinas que estão sendo demandadas pelo metabolismo. E aí você ingere ainda algo com gás, com alto índice glicêmico, pode gerar um desconforto gástrico em algumas pessoas. Mas é uma das mais eficientes pelo alto índice glicêmico de maior eficiência. Quem já experienciou beber uma Coca-Cola em um momento de necessidade vai poder confirmar e afirmar que é algo esplêndido, né? Maravilhoso. Enfim, o que é que eu quero trazer para vocês é que se atentem a esses detalhes,
e passem a experimentar. Quem vai fazer 24, que são 3 blocos de 8 km no sábado, pode utilizar aí na transição do segundo bloco, né? O primeiro bloco tranquilo, o segundo bloco, do segundo para o terceiro bloco faz aí uma reposição intratreino do carboidrato para perceber o quanto ele vai lhe dar de suporte demandado. É bom te utilizar nessa estratégia de treinos intervalados com volume para que quando vocês forem realizar um treino contínuo nessa distância, vocês já saberem mais ou menos como demandar. Tá? Sempre ingerir com água para que a absorção seja mais rápida e não fique também o desconforto por conta do alto índice, né, glicêmico, que é ao ingerir esses produtos de carboidrato. Então, fica aí o meu parecer, né, técnico, meu papo de treinador em relação à sua nutrição. Beleza? Vamos aí aos próximos cenas do capítulo.